Estamos ao vivo. Olá, Aê, boa tarde, pessoal. Sejam todos boa tarde. bem-vindas. Bem-vinda, Nayara, Júlio, Janete, Maíra. Muito obrigada pela presença de vocês. Bom, meu nome é Jéssica, sou representante da DESAMPA. A DESAMPA é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. Ela é ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Turismo do município de São Paulo e é responsável por diversas políticas públicas de empreendedorismo e desenvolvimento local da cidade. O TEIA é um dos programas da DESAMPA, é um programa de coworkings públicos municipais. Nós temos aí 10 unidades pela cidade de São Paulo, dentre elas o TEIA Jardim Edith, que está organizando essa live aqui hoje. Bom, daqui a pouco as meninas vão falar um pouquinho sobre empreendedorismo gastronômico, vão falar um pouco sobre o negócio delas, sobre a experiência delas. Porém, só queria deixar um recadinho importante antes de passar a palavra para elas. A DESAMPA continua com o edital do Vitec aberto, então as inscrições foram prorrogadas até o dia 30 de abril. O Vitec aí vai financiar 24 projetos da periferia. Então, se você tem interesse, a gente vai deixar as informações aqui nos comentários da live. Bom, Janete, Maíra, Júlio, Nayara, mais uma vez, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Espero que o pessoal aproveite muito toda a experiência de vocês. Boa tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde, Nayara. Boa tarde, Janete. Boa tarde, Maíra. Muito bom recebê-las aqui. Legal. Nós ficamos muito felizes pelo convite. Júlio, Nayara, boa tarde a todo mundo que está assistindo a gente. Boa tarde, é um prazer estar aqui. Boa tarde, a gente que agradece. Vocês têm muito a nos passar e a gente que vai aproveitar bastante. Muito bem, para começar, gostaria de conhecer um pouco da história de vocês. A história, eu sei de vocês, de duas grandes, baitas empreendedoras. Eu queria conhecer um pouquinho, se puder contar esse início aí, a gente bater um papo nessa tarde, eu, você, a Nayara, vai ser muito bacana. Legal? Maravilhoso. Então, conta para a gente, se apresenta aí para o pessoal, que vai ser muito bom. Eu sou Maíra da Costa, sou sócia proprietária da Free Soul Food. Eu sou Janete Costa. E aí eu queria fazer um adendo. Achei muito legal isso que a Jéssica falou das inscrições do Vitec, porque nós estamos sendo aceleradas pelo Vitec. Então, eu acho que é super importante falar e até, acho que um pouco depois da nossa fala, a gente vai falar de quanto foi maravilhosa essa experiência. Então, para quem ainda não se inscreveu... Não perca! Exatamente. Corre lá e se inscreve. Muito bem lembrado, porque eu acho que isso faz parte até da história de vocês, né? Esse apoio e a importância desses projetos, dessas oportunidades que tem. Se puder contar um pouco de como funciona, vai ser ótimo mesmo. Muito legal. Maravilhoso. E aí, falando um pouquinho do nosso negócio, nós somos sócias proprietárias da Free Soul Food, somos mãe e filha, e na verdade a gente começou a Free Soul Food a partir de um problema nosso. Eu sou intolerante à lactose, minha mãe ela é diabética há bastante tempo, desde os 14 anos, né? E a partir da nossa dificuldade em se alimentar, a gente percebeu que muitas outras pessoas tinham o mesmo problema. Hoje, são 9 milhões de pessoas que são diabéticas e 96 milhões de brasileiros são obesos. Então, essas doenças relacionadas à alimentação, elas acabam impactando e são dores, problemas de muitas pessoas. E aí, a partir disso, a gente pensou em entender o segmento de alimentação saudável, que ele é o 5º no ranking do setor. Ele, em 2019, faturou 35 bilhões, então é um setor que vem crescendo, ele cresce 1,8 ao ano, então ele vem crescendo bastante. E aí a gente percebeu uma oportunidade de negócios a partir disso, que era o segmento de alimentação saudável. E aí Me diz uma coisa, vocês já eram do segmento ou não? Ou perceberam essa oportunidade e foram atrás? Foi assim que aconteceu? Na verdade... Essas informações vocês já tinham ou não? É bem engraçado você perguntar isso, porque eu sou da área tecnológica, eu sou tecnóloga em eletrônica. Então, eu sou o precursor da mecatrônica. Então, eu sou desta área.
A Maíra é tecnóloga em artes gráficas. Na verdade, o começo de tudo isso foi porque a Maíra foi convidada a fazer um trabalho fora do Brasil. Então, ela estava há 2 anos já fora do Brasil e eu querendo que ela voltasse. E aí eu falava para ela, volta, não sei o quê, e ela, não, tá bem aqui, meu trabalho tá bom, não sei o quê, estava na Europa. E aí um dia, meu marido, que almoçava num restaurante, perto do serviço dele, perto da empresa que ele gerenciava, e aí ele falou que estava sendo vendido. E aí eu falei, nossa, podia comprar um restaurante, porque nós sempre tivemos essa pegada de trabalhar com alimentação saudável, até pelas questões de saúde mesmo. Desculpe-me. E aí, continua que eu vou beber. Então tá ótimo. E aí, minha mãe falou para mim que queria comprar um restaurante. Aí eu falei, mas ela tá aposentada. Eu falei, mas que ideia de jirico. E a minha mãe é dessas pessoas que todo dia tem uma ideia mirabolante, assim, sabe? Dessas super ideias diferentes, todo dia. Eu sou criativa, gente, eu não posso fazer nada. Eu sou super criativa. E aí ela veio com essa ideia, me trouxe isso, e eu falei, isso daí é uma maior furada. E aí eu comecei a pesquisar para persuadi-la a não comprar o tal do restaurante. E aí eu estava morando na Itália, marquei uma reunião lá da Itália para ela, aqui em São Paulo, na Associação de Bares e Restaurantes. E aí ela foi na reunião da Associação de Bares e Restaurantes e voltou assustadíssima. Meu Deus, para trabalhar com alimentação tem que trabalhar 16 horas por dia. E trouxe uma série de informações que ela foi falando e eu falei, nossa, que interessante. E aí ela que estava animada, voltou assustada, falou as coisas para mim e aí eu comecei a achar interessante. E aí foi um processo bem longo, porque na verdade eu estava morando lá, não sabia quando eu ia voltar. E aí a gente foi nesse período pesquisando. E a gente descobriu, por exemplo, que tinham corretores de restaurantes, que você podia comprar um restaurante que já existia, através desses corretores, podia montar um restaurante novo. E a gente foi fazendo um plano de negócios para poder entender, dentro da nossa realidade, qual era a melhor forma. Comprar novo, já pegar montar um do zero, comprar um que já existisse, qual era a melhor região, e a partir do plano de negócios a gente foi pensando tudo isso. O que eu acho que é interessante a gente falar é que o tempo todo nós pesquisamos muito. Sim. Tudo que foi feito, tudo, nós fizemos muita pesquisa. Sim. Aonde organizar, onde montar o restaurante, como eram as demandas. Uma coisa até que é importante, por exemplo, que até tem a ver com isso da pesquisa da minha mãe. Quando a gente pensou no restaurante, ia ser um restaurante aquilo, porque era a ideia lá, o modelo inicial do meu pai. E a partir da nossa pesquisa que a gente entendeu que... E fora que a gente também tinha uma afinidade muito grande com a alimentação saudável. Mas a partir dessa pesquisa, ela veio embasar que, de fato, era um nicho de mercado interessante. Opa, então vamos lá, deixa eu ver se eu entendi um pouco. Claro. Pelo que eu percebi, então... Primeiro veio a ideia, né? Parecia uma oportunidade, daí vocês aprofundaram na pesquisa e após essa pesquisa levaram tudo isso para o plano de negócio. No plano de negócio, com todas essas informações, aí como é que ficou do início para esse momento do plano de negócio com as informações, em termos que eu escutei aí que ficaram com medinho, né? Muito! Medinho não, medão. Foi muito medo. A gente passou mais ou menos uns 2 anos pesquisando, fazendo levantamento de informações. Tanto que começou, a ideia inicial era ser um restaurante aquilo. Aí ela foi mudando e a gente ia comprar um restaurante que já existia. Pronto. Só que a gente percebeu que eu não sou da área de alimentação. Ela também não. Então a gente achou que era um risco muito grande. Mas tem uma coisa, nós não somos da área de alimentação, mas adoramos cozinhar. Sempre. Então, isso é um dado importantíssimo. Sim, isso faz parte da nossa história. Sempre gostamos de cozinhar. Então, aí a gente, a partir disso, como nós não éramos desse segmento, a gente achou que comprar um restaurante que já existia, normalmente a pessoa que está vendendo porque tem algum problema, às vezes podia ter um problema escondido. E como a gente não conhecia o segmento, ia ser mais difícil de descobrir.
Então, a gente decidiu, naquele momento, abrir um delivery de alimentação saudável. Principalmente porque a gente fez uma análise dos custos fixos e o delivery, os custos deles eram mais compatíveis com a nossa realidade financeira. Então, a gente viu como que ia ser, como que podia ser o negócio, a estrutura de custos do negócio e a nossa realidade. E aí viu que o delivery cabia melhor. Então, a gente, em 2016, abre eu volto, na verdade, para o Brasil em 2015, no final de 2015, e em março de 2016 a gente abre a Free Soul Food. Então, pelo que eu entendi, toda essa busca de informação sua e dela, conhecer o mercado, trouxe para uma realidade, definiu o negócio, e aí o risco diminuiu nisso, né? Na escolha do tipo do negócio. Muito Sim. legal. Daí, medo é importante, mas ele tem que ter com risco baixo. Então, bacana esse depoimento aí que vocês estão trazendo. Muito legal. E aí abriu. Sim. Conta. Uma coisa legal disso, do aí abriu, foi muito legal, porque quando eu voltei e a gente tinha toda essa ideia, não sei o quê, a gente chegou aí até o Sebrae com o nosso plano de negócios bonitinho. E desde o começo nós fomos acompanhados pelo Sebrae. A gente passou 2 anos fazendo esse acompanhamento. Até porque o que eu acho o máximo, né? Que plano de negócio está tudo no papel. E o papel aceita qualquer coisa. É muito bom isso. Só que a hora que você vai pôr na prática, as coisas se complicam. Sim. Mas uma coisa que a gente fez, e a estrada que a gente fez para poder construir e começar o nosso negócio, é que a gente pensou muito nisso. E aí depois, quando a gente definiu qual ia ser o produto, que a gente começou vendendo saladas no pote. A gente definiu essa salada, como que ia funcionar, o cardápio de saladas, e a gente encontrou algumas nutricionistas na região que a gente ia atender para fazer teste, experimentar, e era uma forma também de iniciar um contato para formar parcerias. E eu lembro que quando a gente estava, e eu quis trazer até o Sebrae, porque tem muito a ver com o medo que o Júlio falou. Porque a gente ficou, e testa, que testa, e testa, que testa. E eu lembro do consultor no Sebrae falou, Maíra, lindo, Maíra e Janete, tá maravilhoso testar, chega de teste, vamos vender, vender, chega de teste e vender. E a gente percebeu que toda vez a gente, não, precisa fazer um ajuste, porque a gente estava com medo da venda. E dá esse medo, esse primeiro momento de você começar a vender, traz muito medo e insegurança. Mas foi a partir disso que a gente conseguiu, de fato, melhorar e entender se o que a gente imaginava de produto tinha fit com o que as pessoas se encaixava, né? Correspondia à expectativa do nosso potencial consumidor. Bom, é verdade isso, né, meu? Porque ficar só preso a planejamento, a teste, tem que pôr eu costumo falar que tem que pôr o bloco na rua, né? É muito gostoso pôr o bloco na rua, que testa, faz os ajustes, mas já fez toda a preparação e tudo mais. Então, vocês percorreram um caminho aí muito saudável do empreendedor, que é planejar, que é testar, mas tem que ir para a rua, não dá para ficar só esperando, não. Mas bacana. E aí com um risco muito menor. Isso é muito, muito bom de ver. Muito legal. Sim. Mas tem pergunta aqui? Não é pergunta ainda não, mas já. A Mônica tá... Na Zona Norte, quero contato para virar cliente de vocês. Ô, Mônica, nós vamos passar todos os clientes aqui. Eu já tive a oportunidade de experimentar alguns produtos delas, realmente Excelente. São maravilhosas. Eu e a Nayara, a gente sonha com o cheiro da comida dela já. Ai, que maravilha. É que é muito importante a gente desmistificar a história de alimentação saudável, porque quando a gente fala saudável, algumas pessoas entendem sem sabor. E nós, enquanto mulheres negras que temperamos, pensando muito na comida ancestral, a gente trabalha muito com a questão do tempero. Então, as nossas comidas são sempre muito temperadas, elas são muito saborosas. Eu vou colocar aqui nos comentários as redes sociais das meninas, o site delas e as redes sociais para você dar uma olhadinha, Mônica. Ai, muito obrigada, Nayara. A Mônica tinha comentado anteriormente que ela é diabética e a irmã dela é intolerante à lactose. E é muito bom saber que tem gente pensando nelas. Porque, olha,
nós cansamos e além de tudo, por um agravante, eu sou vegetariana. E eu cansei de ir em lugares, ou eu não tinha nada para eu comer, ou eu levava o meu lanchinho, as coisas que eu ia comer. E era muito gozado, porque as pessoas que estavam em torno ficavam meio sem graça, porque eu sem a menor sombra de dúvida, abria minha Tupperware e comia o que eu queria, porque senão você literalmente passa fome. Isso é uma prova que muitos negócios e grandes negócios nascem de atender, às vezes, uma coisa que nós precisamos e outros precisam, né? Então, atendem muitos. Então, parabéns pela percepção disso e pela busca para checar, né? Para ver que existe um público tão grande a ser atendido. Então, é por aí mesmo, esse é o caminho das oportunidades, né? As oportunidades estão em atender algumas pessoas, e que vocês fizeram brilhantemente, né? Identificando a oportunidade e trabalhando nela, né? Porque muitos identificam essas oportunidades, mas não vão para a ação dessa busca de informações, nessa busca de assessoria, como no Sebrae, ou na Desampa, ou em outros lugares, para poder colocar tudo em prática, né? Então, parabéns por esse movimento de vocês. E conte mais, estou curioso desse caminho. Nós passamos por uma série de caminhos. Na medida que a gente foi crescendo, aí foram acontecendo várias coisas. Mas uma coisa que eu acho que é importante, queria colocar aqui, que até o tema, né, o título lá da palestra, que às vezes é saber cozinhar, se saber cozinhar é ter esse negócio gastronômico, porque quando a gente começou, a gente tinha muito essa ideia de que eu adoro cozinhar, ela também gosta, e que a gente ia passar o dia todo na cozinha, fazendo coisas, não sei, pratos sensacionais, diferentes. Maravilhoso. Só que, se você passa o dia todo na cozinha fazendo isso, quem vende? Quem planeja? Quem monta cardápio? Quem entra em contato com o cliente? E aí, quando a gente também, a partir disso, de fazendo essas coisas do dia a dia, a gente entendeu que tinham todas essas atividades que eram necessárias para construir esse negócio gastronômico. Então, a gente primeiro teve que entender e dividir as atividades. Eu adoro cozinhar, ela adora cozinhar, só que a gente entendeu que, estrategicamente, era mais fácil que ela pensasse nas receitas e eu cuidasse dessa parte mais administrativa. Então, a gente dividiu as nossas atividades quando nós éramos menores dessa forma. Então, minha mãe acabava pensando, fazendo o desenvolvimento das receitas, conversando com as nutricionistas, fazendo essas pesquisas dos alimentos que estavam mais na moda, que eram mais saudáveis, e eu fazia essas outras parcerias com empresas, encontrava lugares onde colocar os nossos produtos, então fazia essa parte. A gente se dividiu dessa forma, parte. E como eu não era especializada nisso, a gente foi buscar conhecimento. E a partir dessa nossa busca de conhecimento, a gente acabou, primeiro, acessando bastante lá a história do Sebrae, porque o Sebrae tinha uma vantagem. Eles tinham esses grupos setoriais, que eram 30 grupos, todos da Zona Norte, todos da área de alimentação. E quando a gente entrou nesse grupo, nossa, a gente disse que, assim, é um divisor de águas. Dá para quase dizer o que era a FreeSoul antes do grupo e depois do grupo. A primeira coisa que aconteceu é que a gente não era do segmento. E a gente descobriu uma série de fornecedores lá, que as pessoas trocavam informações. Então, a gente descobriu muitos fornecedores. Outra coisa que, quando a gente começou a entrar no grupo, um pouco depois, o Uber Eats, ele migrou para a nossa região, para a Zona Norte aqui de São Paulo. E quando ele fez essa migração, ele estava buscando empresas de alimentação para entrar dentro do aplicativo. E ele encontrou a gente, porque nós éramos o único delivery de alimentação saudável da Zona Norte naquela época. Então, eles entraram em contato com a gente, ofereceram algumas condições para estar no aplicativo, que eram condições bem complicadas. Eram complicadas. Mas aí eu falei para eles, olha, eu faço parte de um grupo com outras 30 empresas, todas de alimentação, todas da Zona Norte. E se a gente conseguisse um benefício melhor para todas, ou para uma boa parte delas entrar? Nossa, isso fez com que a negociação fosse outra. Então, a gente conseguiu entrar no Uber Eats, levando boa parte dessas outras empresas,
e que foi benefício para todos nós, para mim, muito, e para eles também, porque eles conseguiram, de uma vez, entrar numa região com muitas empresas, sem fazer tanto esforço de marketing, de prospecção. Então, isso foi uma coisa. Um outro benefício que a gente também conseguiu foi que nós fizemos uma parceria com o pessoal do PagSeguro e conseguimos uma redução na época... 60% nas taxas da máquina de cartão. Exatamente. Então, e às vezes a gente pensa, quando você é uma empresa, fazer essa negociação, com base, de repente, no seu faturamento, não é mais difícil. Mas quando você é um grupo de empresas, mesmo que cada uma fature pouco, mas 30, multiplicado por 30, você entende o volume que isso faz e o peso? Então, a gente conseguiu isso. E aí a gente começou esse processo lá com o Sebrae, mas à medida que a gente foi crescendo, a gente foi vendo outras necessidades e foi buscando informações e conteúdos em outros lugares. A gente acabou, num determinado momento, tendo muito contato até, a gente diz que outro marco para a gente foi quando a gente conheceu a Adriana Barbosa da Feira Preta, que a Adriana ela surgiu num momento que a gente foi crescendo, fazendo essa coisa do delivery, mas como a gente pensava muito nessa questão tanto das questões ambientais, quanto também na geração de renda para mulheres, imigrantes e tudo mais, as empresas começaram a nos achar e começaram a contratar a gente para eventos corporativos. Só que nesse momento a gente nem sabia o que significava, o que eram empresas, negócios de impacto social. A gente não fazia ideia do que era isso, não tinha a menor ideia. E aí, quando a gente conhece a Adriana, a Adriana mostra para a gente que nós éramos um negócio de impacto social, que a gente promovia impacto em muitos pontos da cadeia, que a gente pensava de uma forma muito abrangente, porque a gente pensava, além dessa questão da sustentabilidade, do cuidado com do meio ambiente, então, na questão da mulher, na questão do imigrante... Então, o meio ambiente no todo, porque a gente trabalha com o uso integral do alimento, então a gente gera menos resíduo, porque sabemos que a indústria de alimento, ela gera muito resíduo. Então, é muito poluidora. Então, nós trabalhamos com essas questões de uso integral, reduz muito a geração de resíduo. Uma outra coisa, a gente trabalha muito com embalagens sustentáveis. Sim. Então, nós estávamos fazendo eventos que a gente conseguia compostar quase 60% do lixo gerado. E a gente estava fazendo um movimento para ir encaminhando para o lixo zero. Evento lixo zero. Que daí veio a pandemia e acabou com a nossa graça, né? Mas o que eu acho que Mas vocês vão continuar. Sim! Não, vamos! Nós já estamos aí em busca de parceria com empresas para tentar ver como que nós conseguimos diminuir essa geração agora do uso do plástico, essas coisas todas, né? Ou tipo de plástico que sejam recicláveis, ainda que tenham algum processo meio diferenciado, mas existe alguns processos que nós estamos aí em busca. Alguns plásticos biodegradáveis. Mas o que eu acho que é importante pensar que aí, a partir desse movimento, da gente se entender como uma empresa de impacto social, a gente acabou participando de alguns processos de aceleração e de capacitações específicas para empresas de impacto. Então, a gente participou de programas da Artemisia, participou de um programa de aceleração do Mercado Livre, a gente até ganhou aqui no Brasil, representou o Brasil numa disputa que teve em Buenos Aires com outros países da América Latina. E foi assim, e aí a gente estava em 2019 nesse movimento. Mas acho que ainda vale falar dos 3 selos que nós ganhamos. Que aí, em 2019, a gente ganhou 3 selos, ganhou o prêmio lá do Mercado Livre, ganhou outros 3 selos da Prefeitura de São Paulo, por conta das ações que a gente faz de impacto. E aí a gente 2019 foi um ano muito bom para a gente, só que aí estava pensando em muitas coisas de forma de escalar em 2020. E aí veio a pandemia. Aguenta aí que eu quero entender algumas coisas que vocês trouxeram aí que eu achei fantástico, né? Tipo essa questão toda, trabalhar com os produtos
para que realmente não tenha descarte e tudo mais, mas o que eu percebi são duas coisas aí. Me parece que foram algumas estratégias que vocês utilizaram, muito bem pensadas, que pode até servir de dicas para alguns colegas, para quem está no mercado ou entrando, né? Opa, depois que eu conheci, busquei informações e tudo mais, eu me associar com outras empresas e grupos de empresas foi bem positivo. Daria para muito, né? Porque eu começo a fazer ações coletivas dentro de grupos, isso ajuda bastante. E essas estratégias também, que isso eu chamaria de estratégia, né? Uma estratégia muito bem pensada, que te ajuda no teu negócio e está ajudando no demais, e é aprendizado para todos. E nessa questão aí também dos sustentáveis, né? Na busca dessa estratégia que hoje tem vários programas, como esse que está tendo do Vaitec e outros, que depois vocês podem até falar um pouco mais, é onde que existe rede de empresa, existe empresários, existe gente trocando, né? Então, essa dica eu acho que é muito importante aí para ficar para o pessoal. Vocês estão trazendo e mostrando o resultado disso, que isso que é o gostoso, né? O empreendedor, quando ele faz e o resultado ele vem. Então, é muito legal. Então, isso que eu queria deixar um reforço muito bom aí para o pessoal que está escutando. Opa, se atente para as oportunidades que, às vezes, elas estão batendo na tua porta. Então, deixa um pouco o negócio, como vocês mesmos trouxeram, né? Vamos dividir um pouco as ações e vamos também ter que trabalhar outras na empresa. E uma delas é exatamente isso, né? O contato, sim, outros e tal, que aí abre novas portas. Então, queria só deixar esse registro aí que eu achei fantástico nessa caminhada de vocês. Uma coisa até importante falar para reforçar, quando a gente fazia parte desse grupo setorial, eu lembro que tinha, na sequência, surgiu uma empresa também de alimentação saudável, que ficava próximo da gente, e era muito engraçado, que às vezes a gente fazia compras conjuntas com elas. Ou a gente usava muito vidro para conseguir, a gente trocava fornecedor. Se eu estava com falta de vidro, eu pedia para elas, e a gente conseguia. E às vezes enxergar o outro, o concorrente, não como um inimigo, mas como um parceiro de negócios, até para crescimento. Então, eu acho que isso é extremamente importante. E a gente fazia bastante isso com as meninas. Então, a gente fazia muito com elas, que estavam próximas, mas fazia com outros. Então, eu acho que isso é importante. Se vocês puderem falar também como foi a participação no Vaitec, porque tem uma moça pedindo para falar um pouquinho mais do programa, né? O Vaitec claro. De aceleração da prefeitura, né? E está selecionando 24 empresas de territórios periféricos para realizar essa aceleração. Também está oferecendo uma... Ixi, travou? Ai, meu Deus. Ixi, você está ouvindo? Não, eu estou aqui, só a Nayara que travou. Voltou. Só a Nayara que travou, o resto... Então tá. Fazer cara de paisagem. Mas ela estava falando da Vaitec, eu ia começar a falar do Vaitec, porque o Vaitec faz muito parte desse momento de 2020 para a gente. Porque a gente tinha vindo dessa aceleração do Mercado Livre, e o feedback da banca do Mercado Livre foi bem interessante, porque eles trouxeram uma ideia para a gente para fazer um tracionamento da empresa e a gente pensar em como expandir o nosso negócio e estar em vários pontos. Só que aí chegou 2020, que a nossa expansão ela estava muito baseada numa estratégia de empresa, empresa para empresa, né, do B2B, então fazer vendas corporativas. Só que aí com as pessoas que em home office, trabalhando de casa, isso fez com que essa estratégia, tudo que a gente tinha desenhado e pensado, fosse tudo por terra. Os eventos que a gente estava fazendo com muita frequência, eles fossem cancelados. É muito pensar na história de você fazer um plano de negócio. Você faz o plano de negócio porque você precisa de uma espinha dorsal, sabendo que em algum momento aquilo pode mudar totalmente. Exatamente. Mas como você já traçou uma linha de pensamento, fazer uma readaptação, não vou dizer que é fácil, mas é uma estratégia possível. E fora que isso permite você ser mais resiliente e ter uma resiliência, quase que uma resiliência
estruturada, porque você pensou, quando você faz todo esse pensamento do plano de negócios e traça essa rota para você, faz com que você olhe para o seu negócio, pense em caminhos, olhe para o seu público-alvo, olhe para o mercado, traga dados, então isso ajuda bastante. E aí, quando a gente fez esse movimento e viu todo o cenário e entendeu que não ia dar para fazer o que a gente tinha programado, e aconteceram duas questões para a gente nesse começo de 2020. A gente se viu nessa situação e ainda o espaço onde a gente estava, a gente teve que mudar. A gente já tinha essa mudança, já estava programada, só que o espaço novo precisava de uma reforma. E era uma reforma que ia durar 15 dias. E por conta da pandemia, durou 4 meses. E aí, quando a gente se viu sendo obrigada, ficando fechada por 4 meses, a gente teve que pensar completamente como que a gente ia fazer o nosso negócio. E aí a gente fez uma pesquisa com os nossos clientes naquele momento e descobriu que muitos dos nossos clientes estavam resolvendo essa questão de alimentação de algumas formas diferentes, normalmente por conta, sem comprar tanto de delivery, mas por conta, cozinhando em casa mesmo, mas às vezes de uma forma um pouco atrapalhada, porque muita gente não sabia o que comprar, quanto comprar e o que fazer. E aí, nesse momento que a gente estava vendo e viu essa necessidade, que a necessidade do nosso cliente tinha mudado, chegou o Vaitec, a gente encontrou e descobriu o Vaitec. E aí viu o Vaitec, o projeto que tinha, além do recurso que eles ofereciam, essas oficinas e esse acompanhamento. E para a gente foi um presente ter passado no processo de seleção, porque a gente conseguiu fazer esse novo olhar para o nosso negócio nesse momento que a gente precisou se reestruturar, porque a gente estava fazendo eventos corporativos, a gente fazia eventos para de 100 a 300 pessoas, tinha uma agenda de eventos quase que já em março, a gente já tinha eventos agendados para o segundo semestre, todos eles foram cancelados, e a gente teve que pensar como fazer e como rever nosso negócio. E aí o Vaitec chegou nesse momento. Então a gente conseguiu fazer todo esse processo de reestruturação do negócio, além de ter o aporte financeiro, né, esse valor, esse recurso, e também de as mentorias que foram fundamentais. Foram fundamentais. Para mim é muito engraçado, eu sempre trago que quando eu fui fazer o Vaitec, eu estava muito assim, não sabia como que ia ser esse processo, então estava assim, realmente não sabia como ia ser, mas está sendo, na verdade, fantástico. Fantástico, né? É que, na verdade, como nós estávamos no meio da pandemia, tudo traz um peso, né? E o Vaitec veio para aliviar um pouco trouxe leveza, trouxe ideias, trouxe mentoria. Então, você tem com quem discutir, tem trocar. Sim, informações. Eles trouxeram informações valiosíssimas para nós. E conseguiram fazer coisas que a gente já fazia e estruturar. Então, por exemplo, nosso processo de vendas. Ele já acontecia, a gente tinha um processo desenhado, mas eles conseguiram melhorar a estrutura, o desenho do processo de vendas e tornar ele mais efetivo. Fazer testes para você não ter desperdício de tempo, de material, de recursos, de pessoas. Então, vamos fazer um teste pequeno, vamos ver como as pessoas percebem isso, e se tiver uma demanda aí, a gente vai neste caminho, senão vai dar tempo de você mudar a rota sem gastar recursos. Muito bom que eu estou escutando aí, né? Já fica uma dica para o pessoal, além de fazer o planejamento tem que ser feito a lápis, né, gente? Então, a dica que vocês estão dizendo, né? Porque muita gente, às vezes, planeja e acha que esse tem que ser o caminho. É o caminho, mas as coisas mudam, né? Ainda mais nesse mundo que nós estamos hoje, no mundo bunny, né? Um mundo de mudanças constantes. Então, já passamos da área do VUCA, de coisas muito rápidas, mais ainda, e aparecem essas necessidades de mudança. E parabéns por terem buscado, né? Buscado esse caminho, e o caminho acaba aparecendo e as coisas acabam acontecendo. Então, dica, planejamento é fundamental, mas ficar a ele e alterando de acordo com o resultado. Foi o que vocês fizeram brilhantemente, né? O resultado não está chegando, o que eu faço? Mudo.
É muito simples. O que eu posso fazer? E tendo mentoria fica muito bom nesse momento. Tem com quem conversar, com trocar, com outros tipos de negócios, outros empresários. Então, isso ajuda muito no desenvolvimento do negócio. Então, parabéns pela conquista do Vaitec, não é qualquer um, são selecionadas as empresas, e pelo aproveitamento que vocês tiveram dentro dele, né? Então, parabéns por esse momento de vocês aí, mesmo diante do momento hiper complicado que nunca passamos dentro de uma pandemia. Eu acho que quem puder fazer parte do Vaitec, participar da seleção, sempre é uma experiência muito positiva, por todas as questões, pelo aporte financeiro, mas principalmente pelo suporte emocional e a parte mesmo de conhecimento que você adquire é muito grande, é muito grande. E só para entender, por exemplo, para a gente, então, o que aconteceu nesse processo do Vaitec? A gente passou de uma empresa que estava fornecendo eventos corporativos, a gente começou a construir cursos digitais a partir dessas nossas mentorias, entendeu também que a gente podia atender o consumidor final, oferecendo cestas de produtos para que eles preparassem a alimentação dentro de casa. Então, esses produtos eles já vão porcionados, fracionados, esterilizados. Por exemplo, o feijão já vai pré-cozido, o arroz porcionado, legumes cortados, mas de uma forma que facilite que ele consiga preparar essa refeição mais fácil. Então, até porque, se você está em home office, você precisa ter uma ação mais rápida, porque a alimentação é mais uma coisa que você precisa fazer, dentre todas as outras. Tem o trabalho, tem a família, tem a casa, e aí ainda tem a alimentação. Então, a ideia é trazer uma facilidade para as pessoas. E aí, essa ideia desse produto surgiu ali a partir do Vaitec, então a gente surgiu essa questão dos cursos online, e também a outra coisa que a gente fez a partir dessa aceleração foi o oferecimento a gente chama de coffees na caixa. Então, a gente começou a oferecer esses coffees para eventos menores. Então, quando a pessoa faz um evento online, tem toda a equipe de catering que está a equipe está fazendo a gravação, então, de produção do evento. Então, a gente faz como se fosse uma espécie de um camarim, ou mesmo para, sei lá, um palestrante, ou para essas pessoas, e aí a gente manda um coffee, um pacote, uma caixinha bonitinha, que vão com todos os itens. E aí, pensando toda essa história de atendendo os protocolos do Covid. Então, vai tudo individualizado, porcionado, de uma forma a garantir tanto a segurança de quem vai consumir, mas também atende todas as regras e todo esse contexto que a gente está vivendo. E a gente tem feito isso tanto para quem faz a produção de eventos online, quanto também para as empresas que estão fazendo atividades online com seus funcionários. Então, reuniões online, sei lá, reunião de planejamento estratégico, que vai reunir uma equipe grande. E aí a gente faz isso e faz a entrega para cada pessoa na casa das pessoas, individualmente. Que é muito legal também, porque, inclusive, almoços. A gente tem umas caixas muito chique, muito bonita, onde você manda almoços para executivos. Exatamente. Então, é muito gostoso, é muito legal. As pessoas podem se manter nos seus espaços, sem ter que ter a proximidade, e almoçar bem. E aí a gente pensou... Alimentação saudável também, né? Oi? Uma alimentação saudável também, né? Saborosa. Sim. Que é mais importante. Sim. E uma coisa que a gente também acha que é importante de tudo isso, que a gente faz todas essas coisas, mas a gente tenta sempre ter parceiros ajudando a gente nesse sentido. Então, por exemplo, quando a gente tem um kit de happy hour. As cervejas que vão dentro desse nosso kit de happy hour são de empreendedoras, ou de nanoempreendedoras, empreendedoras mulheres, ou de afroempreendedoras, mas a gente pensa muito em como gerar renda e compartilhar essa renda com outras mulheres em situação de vulnerabilidade social, como nós somos. Então, isso também é importante. E aí muitas pessoas acabam comprando os nossos produtos a partir desses nossos valores que a gente declara e deixa bem claro e comunica para o cliente.
Muito bem. E vocês falaram o negócio ainda tem o dinheiro, né? Opa, É uma vantagem excelente para a poder... oportunidade de ter uma assessoria, ainda tenho um aporte financeiro que dá para, às vezes, até iniciar um negócio ou alavancar o negócio. Então, é bom quem tá ouvindo checar, pegar mais informações, que essas são oportunidades, que empreendedores estão lá sempre antenados e pegando essas oportunidades. Então, mesmo durante a pandemia, elas aparecem. Isso é muito gostoso. Está acontecendo 100% online também, né? Não precisa... Sim, 100% online. Não vai acontecer deslocamento nem nada, as pessoas podem ficar seguras na sua casa e ainda receber a mentoria, receber a bolsa, contatos, né, com outros empreendedores também. Nossa, isso também é outra coisa que a gente nem falou, que a partir também do Vitec, a gente já construiu várias parcerias. Toda vez que a gente está em contato com grupos de pessoas, a gente sempre... acho que amplia muito a rede, nós precisamos de rede. E as redes nos ajudam a chegar onde você sozinha não chegaria. Sim. Então, a rede é muito importante. E eu acho assim, que a rede ela ajuda em duas coisas. É, de fato, você conseguir alcançar mais sucesso, então, aumentar o seu braço. O braço, né, a atuação, como também ajuda muito a você não se sentir sozinho. Porque ser empreendedor é muitas vezes porque você... sabe, tem muitos momentos de solidão e de que você tem que decidir caminhos, estradas e que às vezes responder perguntas que você nem sabe, você tem que dar resposta para quando você nem sabe direito a pergunta. Então, eu acho que quando você tem outras pessoas nesse mesmo processo, isso traz um alento para o coração, sabe? Porque dá aquela coisa de eu não estou sozinha. Tem outras pessoas passando por essa mesma dificuldade. E até você entende como, eu tenho essa dificuldade, mas a pessoa resolveu desse jeito. E às vezes o negócio não precisa nem ser da mesma área, mas você consegue entender aquela solução e aplicar para o seu negócio, entendeu? Acaba tendo soluções que são coletivas. Isso é muito bom, é muito bom. Também concordo. Essa diversidade de maneiras de tratar, mesmo em negócios diferentes, traz aprendizado para todos. Então, basta se envolver, né? E vai cada um aprendendo com o outro e vai construindo. Então, os grupos eles vão fortalecendo o aprendizado e o resultado vem chegando. Então, parabéns por esse movimento. Isso é um dos grandes resultados desse processo do Vitec, é esse. Exatamente essa troca mútua e esse aprendizado e resultados melhores que todos acabam conquistando. Então, legal trazer esse depoimento e reforçar para quem está, pensando, às vezes está lá sozinho naquela vida cruel de empreendedor, que é mesmo, né? Estou lá sozinho, eu tenho que comprar, vender, entregar, embalar, cuidar do cachorro, do periquito, do filho, papagaio, todo mundo está tudo ali. E tem um outro do lado de lá que está da mesma forma. E essa troca ela ajuda muito nisso. Então, muito, muito legal trazer esse depoimento aí que ajuda, às vezes a pessoa está lá, teve toda essa mudança agora, né? Vocês fizeram uma virada e tem gente que ainda está com dificuldade nessa virada, né? Dependendo dos negócios, né? Que o negócio de vocês realmente eram para fechar as portas. Trabalham com eventos. Tanto é que tem muitas empresas fecharam as portas. Isso é muito doloroso, é muito triste. Muito doloroso. Você se reinventar precisa ter persistência, dedicação e buscar isso mesmo. Onde é que estão as oportunidades, os caminhos para poder seguir? E vocês fizeram isso aí com mais maestria durante esse momento. Então, só posso parabenizar mesmo pelas ações que vocês fizeram. Porque não é fácil, não. Chega um momento que realmente estou lá sozinho, quer fechar a porta e não dá, não. Sim. Então, muito bom. O que mais, meninas, que vocês trazem desse conjunto aí que
Tá muito gostoso escutar você. Uma coisa que eu fiquei pensando, quando a gente falou muito dessa história do plano de negócio, do planejamento, uma coisa que eu percebi, que às vezes as pessoas pensam que fazer, às vezes, pesquisa é uma coisa, muito cara, muito difícil, muito... E eu acho importante trazer, eu sempre trago essa observação. Quando a gente estava pensando em abrir o negócio e não sabia em que região abrir, a gente queria muito fazer na Zona Norte, que a gente tinha pesquisado, foi na subprefeitura aqui da nossa região, entendeu como que era a condição socioeconômica da região, para poder ver se tinha fit com o que a gente planejava. E achamos muito interessante porque eles tinham informações muito boas sobre os bairros, por exemplo, da etariedade, características. Muita coisa boa. Sim, tinha. Então a gente foi na subprefeitura para entender isso. Só que depois, o que a gente queria saber, assim, por exemplo, se era melhor abrir na rua A ou na rua B? E aí, o que a gente fez? A gente contratou uma pesquisa de geomarketing. E foi muito engraçado que quando eu fiz essa história da contratação da pesquisa de geomarketing, antes de contratar, eu falei, meu Deus, será que dá? Cabe no meu bolso? Achei que era uma coisa, sabe, de empreendedor rico, cheio de dinheiro, e que não dava. E eu achei, na época, é óbvio, né? A gente faz muito, muito tempo. Mas eu lembro que na época foi uma coisa que foi assim... foi muito mais barata do que eu imaginava. Então, foi uma coisa muito possível. Era uma coisa possível, não era uma coisa surreal. E quando a gente fez essa contratação dessa pesquisa, eles comparavam 2 endereços diferentes, que a gente encontrou 2 imóveis e estava vendo lá se ia alugar, o que ia fazer ou como ia abrir. Ele fez a pesquisa desses 2 imóveis e aí fazia uma análise, pensando em 500 metros do imóvel, 1 quilômetro, 3 quilômetros. E aí dizia toda a informação que tinha nesse entorno. Então, os outros negócios que tinham ali, escolas, a faixa etária. Faixa etária era. Homens e mulheres, então, gênero, muito bom. Como eram a composição das famílias, eram mais pessoas sozinhas, se eram mais casais, se eram crianças pequenas. Então, trazia essa composição da família, trazia também a questão da renda. Então, eu trouxe uma série de dados. Porque o que acontece? Quando você vai empreender, você supõe, quando criou o nosso plano de negócio, a gente supôs algumas coisas, porque a gente não sabia, ainda não tinha começado a vender, então não sabia. Então, a gente até naquela época tinha pensado que o nosso produto, a gente tinha essa ideia, a gente achava que o nosso produto era um produto muito para o público feminino, mas achava que também podia ser muito para o público de academia. E aí, quando a gente fez essa pesquisa, eu estava entendendo tudo isso para poder saber se tinha fit com essas nossas personas que a gente estava começando a desenhar. E aí foi muito engraçado que quando a gente começou a vender de fato, a gente fez muita degustação em academia. Acho que a gente fez em todas as academias que tinha na nossa região. E a gente não vendia nada para as academias. E aí a gente descobriu que a partir disso... Desculpa interromper, mas vocês só deixaram os caras que ficavam malhando mais fortinho, né? Eles ficaram felizes, mas eles não compravam nada. E aí a gente descobriu que tinha uma característica de comportamental de quem ia na academia, de que, a partir do momento que ele estava indo na academia, ele entendia... Tinham 2 comportamentos. Daquele que ia na academia e ele estava pensando muito no resultado, né, no desenvolvimento muscular, corpo estético mesmo. E para esse, se ele comesse batata doce e frango, e não importava do jeito que estava feito, era só isso, batata doce e frango, estava ótimo, suficiente, então não precisava encher de firula, fazer um monte de coisa. Propor, te apresento a batata doce em forma de pão de batata, não. De pão, outras formas para que você não enjoe e tenha outras formas de comer a batata doce, por exemplo. Só cozida mesmo, joga um sal por cima, tá suficiente. Então tinha esse, e tinha as outras pessoas que iam na academia, e a partir do momento que ela estava indo na academia, ela entendia que aquilo dava permissão para que ela pudesse comer qualquer coisa. Ela já era saudável. Porque ela estava fazendo atividade física e queimando, então ela podia comer e pôr o pé na jaca.
Então a gente entendeu que aquele não, a gente imaginou e desenhou aquele público, mas a partir do momento que a gente começou a vender e as respostas de quem se interessava trouxeram mais informação e embasamento de quem era de fato o nosso público. E esse insumo que nós utilizamos até para redesenhar sempre. E uma outra coisa que é importante, o plano de negócio, ele é revisitado constantemente. Porque a gente precisa redesenhar, e aí alguma coisa não está bem, você redesenha novamente. A história do Júlio de falar que foi feito a lápis é perfeita. É verdade. E a busca, o gostoso de escutar vocês falando é isso, né? A busca de informações, ela é constante. Ela não para nunca. E as alterações no planejamento, mudanças de estratégias, com um objetivo definido, sempre está ali. Então, é muito, muito bom ver esses exemplos que vocês trazem, né? Que, peraí, pode ser até de uma empresa contratada, mas é importante conhecer o cliente. Sim. Então, uma questão de investimento, né? Não gasto de tempo. Ela é fundamental. Os pensam que é uma perda de tempo, mas, como vocês falaram, vocês souberam o público-alvo de vocês investiram certo, né? Se vocês não tivessem pensado, se vocês tivessem pensado que fosse uma perda de tempo, uma perda de dinheiro, o que foi investido, talvez vocês colocariam um dinheiro em algo no escuro e não teriam um retorno. Teriam perdido mais tempo ainda. Então, acho que é muito importante essa questão do planejamento e da análise que vocês fizeram. Não, mas isso que você fala até, Nayara, isso vem muito com esse termo que as pessoas usam agora bastante de pivotar, que é a ideia de fazer esses testes rápidos, testa pequeno, pensa, planeja, testa pequeno, se dá certo no pequeno, aí você amplia, porque aí você otimiza o seu recurso e não gasta tanto. Então, o que a gente fez no começo foi muito, a gente pensou em potenciais públicos-alvos, dividiu nossa estratégia para poder identificar formas de como a gente podia se conectar, né, com esses públicos-alvos, e a partir disso, depois que a gente viu que de verdade quem era, aí a gente investiu mais tempo, esforço e tudo mais. E aí a gente até percebeu que quando a gente consegue muito vender para o público corporativo, porque eles entendem muito esses valores. E o que a gente oferece como proposta de valor está muito alinhado com as exigências até desse mundo moderno. A gente está pensando muito nessa coisa da equidade racial, a gente está pensando muito na questão também de geração de renda, desenvolvimento local, porque quando nós estamos no local onde nós estamos, nós compramos das empresas menores. Sim. Nós usamos a lavanderia próxima. Sim. Então, tudo que for próximo, até porque a gente trabalha muito com essa ideia do quilômetro zero. Tudo que você comprar do mais próximo, você diminui a emissão de carbono. Sim. Então, você trabalha com tem uma série de vantagens. Série de vantagens. Sim. E eu ia falar só para responder isso aqui, eu estou vendo a Vanessa perguntou que bairro da Zona Norte. A gente agora, Vanessa, a gente não está mais na Zona Norte, a gente começou na Zona Norte, aí a gente acabou mudando em 2019, a gente mudou para... Mas nós estamos no Bom Retiro. Para o Sacomã, a gente mudou para o Sacomã, e aí depois, no começo de 2020, a gente foi para o centro, então a gente hoje está lá no Bom Retiro. Que está perto, viu, Vanessa? Não está longe, não. Mas é isso. Muito bom, meninas. Qual que são dessa virada toda, né? Parabéns pela essa virada nesse momento, pelo trabalho de vocês, pela dedicação, né? Pela persistência e por todas essas dicas que vocês trouxeram. Vocês tiverem que dar uma dica pontual nesse momento, que é um momento realmente que é ímpar, né? Totalmente diferente, eu acho que ninguém viveu um momento desse tão cruel, né? Sim, nesse sentido de pandemia. E alguma dica que, peraí, já deram várias, mais alguma que vocês queiram dar, finalizar, dar
Então, um abraço em todos aí, fiquem à vontade aí, o que vocês acham importante, né? Nessa virada eu vi várias coisas importantes, além da persistência, busca de informação, tá trabalhando, dedicação de vocês, várias coisas que vocês fizeram, mas alguma coisa que você, opa, peraí, mais isso aqui, ou alguma coisa para encerrar e fazer um belo tchau, que bastante aprendizado já ficou. Eu acho que tem uma coisa, ser empreendedor não é fácil. Então, se você acorda pensando em fechar, passa o dia, trabalha, à noite, tudo vai dar certo. Então, a gente precisa ser muito persistente, acreditar no sonho, pesquisar, utilizar as mídias sociais até para fazer pesquisa também com amigos, com parentes, com conhecidos. É uma outra forma de você também trazer informação para o seu negócio. Eu fico pensando que se eu pudesse dar uma dica, aí eu sempre penso muito nessa questão principalmente da mulher empreendedora, porque a gente vê que os números dizem que as mulheres agora, principalmente durante a pandemia, foram as mais impactadas em tudo, nos empregos e nos empreendimentos também, mas são as que mais empreendem, estão mais empreendendo. Então, eu fico pensando que a gente tem sempre que lidar muito com essa coisa da síndrome da impostora. Então, às vezes, achar que, eu não sei, eu não conheço, não está tão bom. Eu não consigo. E eu acho que é importante a gente, sabe, olhar para a gente mesmo e, às vezes, conseguir entender, sabe, ter uma visão real da potência que nós somos. E o que a gente faz de tão incrível e se fortalecer. E nesse sentido, para poder se fortalecer, eu penso sempre como é importante a sua rede de apoio. Então, as pessoas que estão ao redor, entendeu? Seus amigos, buscar outros empreendedores, porque a gente precisa, nem todo dia vai ser fácil e a gente vai acordar super disposta. E eu acho que contar com essas redes de apoio e entender que você não precisa saber tudo, não vai ser super, e que pedir ajuda, às vezes, é necessário. Entendeu? Não é sinal de fraqueza e às vezes é necessário. E aí eu acho que quando a gente entende que a gente não conhece tudo e que precisa de ajuda, a gente busca esses apoios. Então busca a ADSAMPA, busca o Vitec, encontra outras iniciativas que estão de acordo com o meu tamanho, então do tamanho do meu negócio naquele momento, e que podem me ajudar. Então eu acho que é importante isso. Eu sempre falo muito dessa coisa da rede de apoio, porque muitas vezes você vai se sentir sozinho, e a rede de apoio, ela vai te fortalecer e te dar incentivo e coragem para poder seguir em frente. Eu achei interessante que a Márcia aqui fala que neste momento os pequenos precisam se reinventar. E é uma verdade, a gente precisa se reinventar e se a gente ficar muito desesperado, você não consegue pensar. Você não consegue ver alternativa, parece que as coisas se fecham. Então, é importante a gente, de vez em quando, com todos os problemas, dar uma respirada, beber uma água, fazer um momento de reflexão, faz, sei lá, alguma coisa, uma meditação, faz alguma coisa que faz com que você consiga voltar para o centro. Senão a gente só fica desesperado. Mas isso que a minha mãe está falando é buscar e pensar muito na sua saúde mental. E a gente, todo mundo, quem empreende, mas quem não empreende, cuidar da saúde mental nesse momento. Porque senão a gente não consegue passar. E a gente precisa estar vivo para poder fazer qualquer coisa. Empreender, trabalhar, a gente precisa disso. Ou passar este momento, né? E uma dica outra que eu digo é assim, comam saudável. Porque se a gente manter corpo e mente são, a gente consegue ultrapassar esse momento tão difícil. Então, a gente precisa de sanidade mental e física. Adorei as dicas, vou até ajudar e já vou pôr, já até anotei aqui. Uma delas que vocês nem perceberam é a humildade, para buscar apoio, buscar essas coisas, precisa ter humildade. Então, puxa, parabéns pela humildade. E outra, essa dica de vocês, o mental realmente ele é fundamental. E se eu posso contribuir com essa dica, uma dica às vezes no dia uma coisa não dá certo e às vezes tem 6, 10 que deram certo.
Pelo que eu percebo, muitas pessoas acabam ficando com foco naquela que não deu certo. Então, celebrem o dia. Eu tive 7 coisas maravilhosas, eu tive 2 coisas maravilhosas, 3 resultados. Finalize o dia celebrando. E o dia seguinte vai ser melhor. Aí se começa a trabalhar os dias melhores. Então, está aí um complemento para essa dica que eu acho que é fantástico mesmo. O problema empreendedor sempre tem os percalços diários, mensais e às vezes os inesperados. Não adianta ficar no foco, tem que respirar, né, Janete? E no dia seguinte, opa, estou novinho em folha para poder fazer e fazer melhor e faz bonito, como vocês estão fazendo aí. Então, show de bola mesmo. Então, obrigado aí por todas essas dicas, por essa tarde gostosa aí, brilhantar nossa live, muita clareza e dá uma energia muito boa isso. Então, obrigado mesmo aí, e a todos que participaram. A Nayara vai deixar agora os recados aí do TEIA, né? Que o TEIA é um parceiro, o Sebrae, a DESAMPA, a Vaitec. Então, tem N gente aí, vai bater na porta lá, vai conhecer outras pessoas e juntos vão construir coisas boas, né? Já fica aberta a porta do TEIA, aberta, mas fechada. Está nas lives tentando buscar trazer exatamente experiências como essa, né? No momento aí, como é que se vira o jogo através de trabalho? É isso, simples assim. Como é que eu posso virar o jogo? É buscando apoio, é buscando compreensões, parcerias e trabalhando, não tem outra forma não. Então, obrigado aí por trazer essa experiência brilhante de vocês. Legal? Nayara, deixa os recados todos aí, coloca também o TEIA, como vai funcionar, o vídeo ainda vai estar gravado, arquivado, para outras pessoas assistirem também. Muito obrigado, agradeço demais, Janete, Maíra e a todos que estão assistindo aí a nossa live. Bom, muito obrigada a todos vocês, tá bom? A todas as pessoas que participaram. Eu vi aqui a Gigi, uma amiga muito querida também, me deixando recado aqui. Então, muito obrigado e tomara que seja bom para vocês também. Empreendam porque vale a pena. Eu agradeço pelo convite aí da TEIA, da DESAMPA, ficamos muito felizes, né, pelo convite, pela possibilidade de conversar e compartilhar esse conhecimento. Então, a gente agradece também. Bom, gente, eu que agradeço vocês. Muito obrigada pela disponibilidade de ter cedido o tempo de vocês com a gente, pelas ótimas dicas. Só queria dar um aviso que a gente, por enquanto, os TEIAs estão fechados, né, mas são muito importantes. Eles vão ficar esse tempo da pandemia fechado, mas a gente está tendo programações online, como a live de hoje. A gente está tendo uma programação rica de lives aqui na página da DESAMPA, quase todos os dias, muitas vezes mais de uma live sobre diversos assuntos. Então, você está precisando de uma ajuda, está precisando de ideias, venham aqui, que a gente está sempre com conteúdo. Sigam a página da DESAMPA nas redes sociais. E a gente está avisar que são vários TEIAs, né? São 14, se eu não me engano, já espalhados por cada região. Então, assim que ficar aberto, que a gente já puder estar aberto, estar em funcionamento normal, procure o mais próximo de vocês, porque são coworkings. A gente está precisando disso, como as meninas falaram, a gente precisa dessa rede, desse contato, desse apoio mesmo. Então, são coworkings públicos, gratuitos, com toda uma estrutura de computadores, internet, redes de empreendedores também que frequentam o local. Então, assim que ficarem prontos, assim que estiverem podendo receber as pessoas, visitem, participem, procurem o mais próximo de vocês. A gente já está praticamente em todas as regiões da cidade, sul, centro, norte, zona leste, zona oeste. Então, venham para o TEIA. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Júlio. Ótima live. Muito obrigada pelas pessoas que comentaram também. Eu agradeço muito. Bom final de semana a todos. Tchau, gente. Tchau, tchau.
Bom feriado, né? Final de semana. Prolongado. O maior que eu já tive. Tchau, Tchau, gente. Muito bom a participação de vocês. Obrigada.